Então, mudando agora para escala global, que aí é o projeto da aluna Índia Upal, que está fazendo o doutorado dela lá na Universidade de Liverpool. E ela antes era orientada por mim, orientada pelo Richard, e agora a gente inverteu, né, como eu vim para cá. Então, o orientador dela mesmo agora é o Richard Holm, que é um especialista em geomagnetismo, e também o Vanderlei Oliveira Júnior, que foi outro aluno daqui do IAG, da mesma turma que eu e que o professor Carlos Moreno. E hoje em dia ele é pesquisador titular lá no Observatório Nacional, tá? Onde ele também fez a pós-graduação dele lá com a professora Valéria, junto comigo. Então, a gente está trabalhando junto nesse projeto. E a ideia agora é mudar de foco. Então, a gente vai tirar o zoom, vamos parar de olhar para uma seçãozinha de alguns centímetros e vamos olhar para um continente inteiro. Tá? E o continente que a gente está interessado é na Antártica. E por que a Antártica? Como espero que todo mundo aqui saiba, né, está acontecendo mudança climática. Tá? Então, o globo está ficando cada vez, na média, mais quente. E os polos, né, as regiões polares, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, têm sofrido muito mais com essas mudanças do que outras regiões. Tá? Então, essa figura aqui é o mapa da Antártica, tá? E as cores aqui representam a mudança de temperatura por década. Tá? Então, quantos graus por década está mais quente, em média, lá na Antártica. E toda a região do continente está ligeiramente vermelha, alaranjada. Se ela tivesse branca, significa que não teve muita mudança. Mas como ela está toda alaranjada, toda ela está sofrendo um aquecimento. Em particular, essa parte oeste da Antártica, que é meio estranho de falar em leste-oeste quando você está perto do polo, mas na literatura se referem a essa parte da Antártica para cá, como a parte oeste da Antártica, e essa aqui é a parte leste da Antártica. Então, a parte oeste da Antártica está sofrendo um aquecimento particularmente acentuado. Tá? E isso preocupa muita gente, porque a Antártica tem muitas geleiras, e essas geleiras contêm água doce que, se forem para o oceano, vão atrapalhar todas as correntes oceânicas que são o que regula o clima do nosso planeta. Tá? Uma das coisas que a gente precisa entender é que isso daqui é a mudança de temperatura na superfície das geleiras. Tá? E quando a gente quer entender o que está acontecendo com essas geleiras, como que elas estão evoluindo com o tempo, como que elas estão derretendo, como que elas se mexem, a gente precisa saber não só a temperatura no topo dela, como a gente também precisa saber o quanto de calor está subindo da Terra e indo para a geleira. Então, eu preciso saber qual é o fluxo de calor que está vindo da crosta para a geleira. Só que isso, como tudo na Antártica, é muito difícil de se medir. Medir o fluxo de calor já é difícil em condições ideais. Na Antártica é particularmente difícil. Então, se a gente olhar todos os dados que a gente tem diretos de medições de fluxo de calor da crosta na Antártica, são esses pontos aqui, com essas três cores, que são diferentes tipos de medição. Tá? Mas tudo que a gente tem está aqui nessa figura. Então, o que vocês podem notar é que tem bastante coisa nos continentes, nas costas, nas ilhazinhas que tem ali ao longo do Antártico. Tem algumas medições aqui que são no assoalho oceânico mesmo, mas no interior do continente em si, não tem quase nada. Tem uma ou outra ali medida que foi feita, e é só isso. A grande parte aqui, então, que a gente sabe que está aquecendo bastante, não tem medição de fluxo de calor da Terra, esse fluxo geotermal de calor que a gente chama. E nessa parte aqui é pior ainda, porque aqui é onde tem aquela calota de gelo de 4 quilômetros ali. Então, acessar a crosta ali é muito difícil. Tá? Então, é aí que entra a geofísica. Porque através da geofísica, a gente consegue acessar a subsuperfície sem precisar amostrar ela diretamente. Tá? Em particular, os dados que eu estou interessado são nos dados magnéticos, que são esses aqui. Então, esse daqui é um mapa das medições de anomalias magnéticas que a gente tem no continente antártico inteiro. Tá? Todos esses dados são de aerolevantamentos, ou seja, eles foram campos magnéticos medidos de avião, tá? Numa aeronave. E vocês podem ver que a cobertura ao longo da costa até que é boa.
mas bem no meio ali do continente tem uns buracos gigantescos, né? Dá para encaixar aí estados inteiros do Brasil nesses buracos. Então a cobertura é muito boa, esse dado aeromagnético dá uma resolução espacial muito boa para a gente, mas é muito caro você voar uma missão, principalmente aqui na parte leste da Antártica, que é onde as condições são mais adversas. Tá? Então é muito caro, é muito difícil. Isso daqui são levantamentos que foram coletados aí ao longo dos últimos 50 anos. Tá? Então isso é uma compilação geral. E esse é um mapa que foi feito pela minha aluna índia, de uma coleção chamada ADMAP 2, que é uma coleção que saiu em 2018, se não me engano. 2018, isso. É uma compilação geral de dados da Antártica. Tá? Agora, o que esses dados têm a ver com fluxo de calor? Né? Eu estou falando de dado magnético, o que isso tem a ver com fluxo de calor? Então, para entender isso daí, a gente tem que seguir alguns passinhos. Tá? Então, primeiro a gente começa com os dados magnéticos, que é o que eu observei ali. Então, eu tenho uma medida do campo magnético gerado pelas rochas da crosta. O que eu consigo fazer com isso é estimar a profundidade máxima a qual estão as fontes desse campo magnético. Ou seja, qual que é a base ali, né, da parte magnetizada da crosta? A qual profundidade ela está? E isso assumindo que a magnetização é homogênea na crosta e ela só é induzida, não tem magnetização remanente. Então, são várias coisas que a gente vai ter que assumir aqui. Uma vez que eu tenho essa profundidade, eu consigo inferir que isso é a profundidade de uma isoterma de 580 graus Celsius. Tá? Então, ou seja, a essa profundidade eu assumo que está a temperatura de 580 graus Celsius. E por que isso? Que 580 graus Celsius, para o pessoal do Paleomag, já deve saber de cabeça. Né? Essa daqui é uma temperatura chamada temperatura de Curie do mineral magnetita, que é a temperatura a qual a magnetita perde as propriedades magnéticas dela. Então, eu estou assumindo que se o meu material magnético só vai até aquela profundidade, é porque para baixo daquilo está muito quente e ele perdeu a propriedade magnética. Tá? Então, essa é uma coisa que eu assumo. Então, se eu sei que a uma determinada profundidade está 580 graus, e eu assumo que na base da geleira está a 0 graus, eu consigo calcular o fluxo de calor que está subindo até a superfície. Tá? Também assumindo que a condutividade térmica é homogênea. Então, é uma coisa bem indireta. Né? Eu indiretamente estimo essa profundidade, através dessa profundidade eu indiretamente infiro que é uma isoterma, e através dessa isoterma eu indiretamente infiro que isso é correspondente ao fluxo de calor. Mas é o que dá para fazer com os dados que a gente tem e com o financiamento que a gente tem para ir lá furar 4 quilômetros de gelo até chegar na crosta para fazer uma medição. Né? Então, a gente faz o que dá com a geofísica. O ideal mesmo seria pipocar ali a Antártica, mas aí às vezes a gente vai furar tanta geleira ali que derrota o propósito de tentar salvá-la. Né? Então tem que ter esse balanço aí.